sou a professora Julia de Matemática, essa é a nossa aula de número 111. Então hoje a gente vai relembrar um pouquinho, sobre os submúltiplos do grau, nós já estudamos esse conteúdo, claro, mas como nós utilizamos bastante ele no conteúdo de ângulos e também ano que vem nós vamos utilizar ele bastante, a gente vai retomar rapidamente aí um pouquinho dessas operações que a gente precisa trabalhar, tá certo? Então, os materiais que você vai precisar vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha, para vocês fazerem as anotações e resolverem os exercícios. Então, vamos iniciar aí rapidamente esse estudo. Então, submúltiplos do grau, a gente vai trabalhar um pouquinho com ângulo, então sempre bom lembrar o que é um ângulo, O ângulo é o espaço definido por dois segmentos de reta que tem um mesmo ponto de origem chamado de vértice, As medidas relacionadas com ângulos têm como unidade de medida o grau e podem variar de 0, que é a abertura mínima, até 360 graus, que no caso ali seria o ângulo de uma volta completa, que é a nossa abertura máxima. Então, números maiores do que esses representariam aí uma segunda volta, Então, o máximo que a gente consegue girar seria 360 graus, ok? Existem, porém, ângulos tão pequenos que não chegam a medir 1 grau. E a medida desses ângulos é feita com um dos submúltiplos do grau, que a gente chama de minuto. E se o ângulo for ainda menor do que 1 minuto, a gente pode usar um outro submúltiplo do minuto, que seria o submúltiplo do minuto, que seria o segundo. Então, a gente tem aí grau, submúltiplo do grau, a gente tem o minuto, e submúltiplo do minuto, a gente tem o segundo, ok? Então, 1 grau, ele corresponde a 60 minutos. O prof vai até colocar aqui no quadro para a gente manter acompanhando, 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, aqui, gente, perdão, é só a gente utiliza para representar 1 minuto aqui o apóstrofe, desculpem. Então, o apóstrofe representa aí 1 minuto dentro da matemática, E 1 minuto vai ser correspondente, então, a 60 segundos. Os 60 segundos a gente usa aí as aspas, certo? Então, essa é a representação matemática, que a gente usa para cada um deles. Então, 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos, ok? A adição de submúltiplos do grau, ela segue o mesmo padrão aí da adição normal quando a gente compara os submúltiplos com a unidade de dezena. A única diferença é que quando a gente atinge os 60, a gente aí parte para 1 grau aí acima, Quando a gente tem na dezena, a gente vai até 10. A partir do momento que passa para 10, a gente passa para a unidade seguinte, Então, aqui a ideia é a mesma. Eu vou até 60, a partir do momento que passa de 60, eu vou para a minha próxima unidade. A gente pode também utilizar, claro, regra de 3 para fazer esses cálculos, em alguns momentos. Por exemplo, do grau para o minuto eu multiplico por 60, do minuto para o segundo eu multiplico também por 60, do segundo para o minuto divido por 60 e do minuto para o grau eu divido por 60 também, ok? Então, veja alguns exemplos de ângulos que possuem submúltiplos. Então, se eu estiver escrevendo um ângulo, eu posso escrever ele da seguinte maneira: 30 graus, 29 minutos e 38 segundos. 90 graus, 1 minuto e 59 segundos, ok? Se eu quiser, transformar em graus, minutos e segundos, as seguintes medidas de amplitude, Então, olha só. Por exemplo, se eu quiser transformar 130 minutos em graus e minutos, eu vou fazer a divisão. 130 divididos por 60, certo? Eu dividi 130 minutos por 60, me deu 2, Vai dar 120, sobram 10 minutos. Eu mantenho, gente, eu não preciso fazer 2, alguma coisa, porque senão daí vai dar uma confusão. Eu posso só utilizar o que sobrou aqui. Então, eu sei que 130 minutos é a mesma coisa que 2 graus e 10 minutos, ok? Mesma coisa aqui, transformar 150 segundos em minutos e segundos. Então, eu vou dividir o 150 por 60 também. Eu dividi, deu 2 minutos, 2 minutos, mas sobrou 30, Porque 2 vezes 60 é 120, 150 menos 120 me sobra 30. Como 30 não fecha 1 minuto completo, então vai ficar assim mesmo, 2 minutos e 30 segundos, ok? Agora, observem só, transformar 26.138 segundos em graus, minutos e segundos. Então, vamos começar do começo. Eu faço essa divisão por 60 e vou chegar em 435 minutos. E
sobrando ainda 38 segundos. Então, eu tenho sobrando 38 segundos e eu cheguei em 435 minutos. Mas eu não posso ter 435 minutos, né? Eu posso ir no máximo até 60. Então, eu vou fazer o quê? Vou dividir esses 435 minutos por 60 para chegar nos graus. E aí, eu vou ter 7 graus e uma sobra de 15 minutos. Então, esses 26.138 segundos são equivalentes a 7 graus, 15 minutos e 38 segundos, ok? Vocês deixam os restos da divisão e o resto da divisão você vai utilizar na sua resposta também, ok? Agora, a adição de ângulos com submúltiplos deve ser iniciada pelo equivalente às unidades na adição normal, né? No caso aqui, os segundos. Essa soma deve ser feita da forma como os números reais são somados, então a gente vai somar normalmente, né? O que muda é o seguinte, 1 minuto é igual a 60 segundos. Portanto, se o resultado dessa soma for no máximo 59, nada acontece. Mas se for 60 ou mais, ele deve ser transformado em minutos. E o que passar de 60 continuará na casa dos segundos. Como assim? A gente vai fazer uns exemplos daqui a pouquinho, vocês vão entender. Por exemplo, se a soma dos segundos de dois ângulos for igual a 66 segundos, eu vou ter então 60 minutos mais 6 segundos. E isso vai ser transformado então em 1 minuto e 6 segundos, certo? A segunda etapa então consiste em repetir a primeira parte dos minutos e a última consiste, né, então, ali em somar os graus, que também não possuem limite daí. Os graus podem ser 200 graus, 300 graus, certo? Então, por exemplo, nessa adição aqui, a gente tem 40 graus, 49 minutos e 55 segundos, mais 50 graus, 36 minutos e 45 segundos. Vou escrever ele do mesmo jeito que a gente escreveria uma soma de dois números naturais. Eu coloco um número em cima do outro, alinhando as unidades. Então, aqui, ó, segundo em cima de segundo, minuto em cima de minuto e grau em cima de grau, ok? Vou somar os segundos primeiro e ver o resultado. Se o resultado ultrapassar 60 minutos, eu preciso transformar ele em minutos e segundos. Então, olha só. Eu somei os meus segundos. Eu vou só copiar aqui no quadro, gente, só pra gente acompanhar. Aqui, ó. 40 graus, 49 minutos e 55 segundos, certo? 50 graus, 36 minutos e 45 segundos, ok? Então, eu tô somando os segundos aqui, 55 mais 45, tá? Somei e fechou 100. 100 passou de 60. Aí eu tenho que diminuir 60 e separar em duas partes. 60 mais 40, certo? Esse 60 eu vou transformar em 1 minuto. Então, vai sobrar 1 minuto, né? E eu vou ter 40 segundos já como resposta. Então, eu vou repetir o processo agora para os minutos, somando esse minuto adicional aqui. Então, eu vou fazer 1 mais 49 mais 36. Os segundos já fechou o resultado, é 40 por enquanto, ok? Então, se eu somar todos aqueles minutos lá, vai dar 86 minutos. Novamente, passamos dos 60, né? Eu sei que 86 é igual a 60 mais 1, então eu vou ter 86, né? No caso, minutos, vai ser 1 grau e 26 minutos. Porque 1 grau é igual a 60 minutos, né, gente? Então, esse grau vai para casa dos graus lá em cima e vai ser adicionado lá no algarismo. Então, olha só. Aqui sobrou o 26, né? Que foi aqui, 60 mais 26, então ficou o 26. E o 1 grau foi lá para cima para somar com os outros graus. Então, eu vou somar os graus ali. 1 mais 40 mais 50 vai fechar 91 graus, 26 minutos e 40 segundos, certo? Vocês conseguem perceber como isso é parecido com o que a gente faz na soma normal? Quando passa de 10, a gente coloca o 1zinho lá em cima. Mesma coisa aqui, só que aqui é quando passa de 60. Então, você tem que fazer aquela subtração ali para ver quanto exatamente que vai sobrar, certo? Mas a ideia é basicamente a mesma, ok? Agora, na subtração, né, vai seguir o mesmo princípio da subtração de números reais. Coloca-se o maior número sobre o menor e escreve-se segundos sobre segundos, minutos sobre minutos e graus sobre graus. A operação ela deve começar sempre pelos segundos, né? Subtrai do primeiro número o segundo, né? No caso ali. Se o primeiro for menor, será necessário tomar
1 minuto, que é igual a 60 segundos. Então, seguindo, a gente segue subtraindo os minutos e depois os graus da mesma maneira. Então, como assim? Olha só. Por exemplo, se eu for diminuir 45 graus, 30 minutos e 25 segundos de 90, como é que eu vou diminuir isso? Eu não tenho nenhum minuto, nenhum segundo aqui. Então, é como se eu emprestasse, mas não é bem emprestar, né? Eu vou escrever do lado ali. Então, se eu tirar 1 grau do 90, eu consigo transformar esse 1 grau em 60 minutos. Se eu tirar 1 minuto do 60, eu consigo transformar esse 1 minuto em 60 segundos. Como assim? Dessa maneira aqui, ó. Tirei 1 grau daqui, virou 60. Mas aí eu tiro um daqui para transformar em 60 aqui, certo? É como se a gente estivesse emprestando, né? Então, eu emprestei aqui para escrever dessa maneira. Agora é só fazer a subtração, certo? Eu vou subtrair aqui, vou fazer 60 menos 25 dá 36, 59 menos 30 dá 29 e 89 menos 45 dá 44 graus, certo? Então, eu vou subtrair exatamente do jeito que a gente fazia na subtração de números naturais, ok? Essa subtração dá para fazer bem tranquilo. Gente, vocês vão ter alguns exercícios para aplicar essas subtrações aí e as somas também. Façam com calma e com cuidado. Esse é um assunto que demanda bastante atenção nos detalhes, né? Não esqueçam das transformações, de quando passa de 60, de quando vai menos que 60. Então, vocês precisam fazer com calma. Não esqueçam também dessa relação aqui, né? Aqui a gente está trabalhando com submúltiplos bem específicos, mas pode acontecer de você precisar talvez utilizar uma regrinha de 3. Então, você pode também utilizar a regrinha de 3, utilizando essa igualdade aqui para descobrir alguns valores que você queira. Por exemplo, eu tenho 2,5 graus. Quanto que é isso em minutos? Eu quero descobrir. Então, você usa essa relação aqui. Eu sei que 1 grau vale 60 minutos, eu quero saber quanto que é 2,5 graus em minutos, ok? Então, vocês podem utilizar essas relações e também utilizar a regrinha de 3 para fazer o cálculo aí de minutos, graus, minutos e segundos, ok, gente? Espero que tenha ficado claro, né? Lembrando que isso daqui é uma revisão de um conteúdo que vocês já viram há bastante tempo, né? Que vocês vão utilizar mais para frente, utilizam também talvez em algumas atividades desse ano. Então, é importante que vocês tenham disponível aí para vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios e consultar o material que vocês têm disponível. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.